simplesmente impossível contar a história de Minas Gerais, ou mesmo do Brasil, sem mencionar esse território que estamos pisando neste momento. Hoje, cidade de Sabará, antes Vila Real de Nossa Senhora da Conceição, embora hoje esteja ligada à chamada região metropolitana de Belo Horizonte. Fato é que a fundação de Sabará se dá muito antes da capital mineira ser fundada, forjada lá em 1897. Na realidade, mesmo aqui em Sabará, elevada à vila em 1711, antes disso já se tinha dezenas, centenas, para não dizer milhares de faisqueiros, garimpeiros buscando ouro e em busca da chamada Serra Resplandecente, a lenda de Sabarabuçu e Taberabuçu, uma serra resplandecente que existiria nas imediações do que se tornou o arraial, depois vila e enfim cidade. Essa aqui é a igreja Nossa Senhora do Rosário, uma construção que guarda múltiplas camadas e histórias importantes de serem contadas e lembradas. E aí, antes de seguir para um belo mergulho por Sabará, suas trilhas e rios, vou ver se eu consigo uma palavrinha rápida do seu Geraldo, cuidador do Rosário, junto com a sua esposa. Quer dizer, foi uma obra pelos escravos. Aqui é um passado presente, é um legado do negro. Quer dizer, na ocasião aqui foi construída a obra com muita luta. Aí, como diz, começou em 1713, fazendo a capela. Como diz, eles tinham que construir, era uma coisa que tinha que ser rápido, né? Aí fez a capela, cá fora terminou em maio de 1838, veio a abolição, terminou o trabalho do negro. Como diz, aqui é um passado presente, é um legado do negro. É o que nós temos que fazer, né? Aí a Princesa Isabel deu a lei, parou o serviço. Aí, como diz o outro, um passado presente, não tem ouro, não tem prata, não tem bronze, mas aqui todos chegam, é bem recebido. É um legado negro, todo mundo gosta de ver o patrimônio. Um patrimônio histórico, como diz, é um passado presente, é um legado do negro. Para quem visita Sabará tem a oportunidade de ter contato com essa construção muito simbólica e muito forte, né? Muito sensível. Do lado de dentro aqui é legal mostrar que tem a capela, a exemplo de muitas construções religiosas mineiras, para se não perder o espaço de culto, eles construíam por volta da capela inicial, né? Então temos duas fases. Esse primeiro momento, né, que o senhor relatou ali em 1700, início do 1700, e depois a continuação que se deu na segunda metade do século XVIII, quando começou-se a construir os grandes paredões. Como diz, na hora de tampar, aí já não pôde tampar, porque aí eu vi que era muita luta, né? Aí a Princesa Isabel assinou a lei, aí tinha que parar. Aí já, como diz o outro, aí já parou o serviço. É um passado presente, é um legado negro, que nós temos que fazer, deixar nosso legado. Porque se você não faz aniversário, não comemora aniversário, como é que eu sei que você faz aniversário? Aí tem que... Passado presente significa, você deixa um banco ali de história. Você está doando um banco ali. Aí, um que vem atrás, depois diz, ó, se fosse Deus e fulano, não tinha esse banco. Então ele está dando valor no que você fez. Cada ser humano tem que deixar a sua marca na face da terra. É o legado. É o que muitas pessoas não preocupam de fazer. Mas realmente, quem deixa seu legado, deixa sua história, deixa sua marca. É o que Deus gosta. Seja simples, como eu sou simples. Uma vez pedida a bênção a Nossa Senhora do Rosário, e com essas lindas palavras do seu Geraldo, bora seguir Sabará dentro ou Sabará fora, em direção ao chamado Arraial Velho, tido como uma das primeiras regiões a serem mineradas, exploradas naquela virada de século 17 para 18. E aí, bom, saindo do Largo do Rosário, hoje Praça Melo Viana, essa aqui é a rua Dom Pedro II, a exemplo de muitas outras vilas, cidades históricas mineiras. Essa aqui era conhecida como Rua Direita, e aí guarda um acervo arquitetônico ainda
bem preservado desse século XVIII, quando o povoamento, a colonização de Sabará atinge seu ápice. As construções aqui da rua direita, Dom Pedro II, guardam a lembrança de um tempo onde Sabará era uma das cidades, das vilas mais ricas de Minas Gerais, a exemplo de Vila Rica, Mariana. Aqui especialmente foi tirado uma quantidade absurda de ouro, e aí, não por acaso, muitas dessas construções suntuosas eram ocupadas por nomes emblemáticos da história mineira. Aqui o solar Padre Correia, construído pelo padre José Correia, ali na segunda metade do século XVIII. Depois foi transformado em casa de barão, salve, salve! E mais recentemente na prefeitura de Sabará. Muitos usos e desusos ao longo dessas últimas centenas de anos ou nas últimas décadas. Outra construção deixada para trás aqui na rua direita é o Teatro de Sabará, segundo mais antigo das Minas Gerais. Só perde por um de Ouro Preto, construído poucos anos antes. E por lá estiveram Pedro I e Pedro II, os imperadores do Brasil, ali no decorrer do século XIX. Inclusive, é por causa dessa presença de Pedro II, que por aqui esteve na segunda metade do século XIX, que a rua direita foi renomeada em celebração a Pedro II. Terminada a rua direita, Dom Pedro II, chegamos no rio Sabará. A poucos metros adiante, ele se encontrará com o Rio das Velhas. E é justamente no encontro entre Rio Sabará e Rio das Velhas que se tem a ocupação, exploração inicial mais intensa do território, que depois se tornaria a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição e, enfim, Sabará. Esse nome, inclusive, Sabará, remonta a uma serra resplandecente de nome Sabarabuçu ou Itaberabuçu em Tupi, que corria pelo velho Brasil colonial desde pelo menos o século XVI. Ao longo do século XVI, XVII, muitos bandeirantes sertanistas seriam inebriados por essa lenda e buscariam palmilhar sertão adentro para encontrar a tal Serra Resplandecente. Até que em 1674 surge a bandeira de Fernão Dias, um notório bandeirante paulista que recebeu uma carta assinada pelo rei de Portugal, orientando, pedindo para que ele viesse, enfim, em busca de tal Serra Resplandecente ou dessas riquezas que estariam escondidas no sertão brasileiro. Fernão Dias, sexagenário, ali com seus 60 anos, preocupado com outras expedições anteriores que não tiveram sucesso nessa busca, muitas delas inclusive voltando com esses bandeirantes mortos ou não voltando no caso, ele decide fundar roças no caminho que seria trilhado por ele em 1674. Então, um ano antes, 1673, sai de São Paulo, Taubaté, algumas vilas paulistas, figuras como Borba Gato, Matias Cardoso, notórios bandeirantes sertanistas, para consolidar caminhos já existentes, caminhos de povos originários. Cabe destacar que por aqui já existiam e moravam muito antes da chegada desses portugueses ou mamelucos. E aí eles vêm nessa tentativa de fundar as roças. Primeiro em 1673 é quando se tem a possibilidade de fundação de Roça Grande, território primitivo da colonização do que se tornaria Sabará, bem próximo também desse encontro de rios. E aí, em 1674, vem, enfim, Fernão Dias com a sua tropa, dentre eles, essa figura, curiosamente homenageada, até hoje, celebrada em alguma medida aqui no território de Sabará, Borba Gato. Vinha com Fernão Dias Borba Gato, seu genro, também seu filho chamado Garcia, enfim, mais outros notórios bandeirantes sertanistas, preadores de indígenas, caçadores de indígenas, uma raça
bem delicado da nossa história, por aqui se estabeleceram em busca desse metal precioso. E aí a tal Serra Resplandecente acabaria por se achar encontrada, se acreditar ter sido encontrada justamente no encontro entre Rio das Velhas e Rio Sabará. Daí o batismo do Rio Sabará, o batismo da vila, seria a Serra Resplandecente, a Serra da Piedade, de onde nascem vários desses cursos d'água, de onde vinham jorrando ouro de aluvião, fácil de se catar. Bom, não se sabe ao certo se tal lenda seria enfim comprovada ao achar a Serra da Piedade, até porque a Serra da Piedade em si é um maciço que fala muito mais sobre o ferro do que sobre o ouro ou esses metais que eles tanto buscavam. De todo modo, foi justamente no encontro entre esses rios que eles passaram a ocupar, a colonizar de forma mais intensa e maciça esse território já ocupado por outros povos. Cabe destacar inclusive a presença deles, povos possivelmente ligados ao tronco G, macro G, que por aqui já existiam há muitos anos antes, mesmo do primeiro contato entre portugueses e os nativos americanos lá em 1500. Aqui essa paisagem, Rio Sabará, encontrando na curva o Rio das Velhas, justamente onde temos assentada hoje o centro histórico, a parte mais notável, notória do que se tornou a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição e depois Sabará. Seguindo agora pela margem direita do Rio das Velhas, considerando a sua nascente vindo lá de Ouro Preto, longa jornada até chegar aqui em Sabará, encontrar com o Rio Sabará. Toda essa porção, todas essas cabeceiras, parte alta do Rio das Velhas se tornariam largamente exploradas, portanto, a partir desse momento primitivo de colonização ali em 1674, embora o noticiamento mais oficializado desses achamentos auríferos tenha se dado mais próximo do final propriamente do século 17, ou seja, estamos falando ali de 1694, 1698, que é quando se tem as notícias desses primeiros achados. Isso porque, segundo o regimento então em vigor na época, quem achasse não seria necessariamente dono, teria que dar notícia à coroa portuguesa, que tomaria posse de tal riqueza. O balanço não era muito favorável para se noticiar achamentos, até que o regimento muda e começa a privilegiar quem encontrasse se tornaria dono e teria que pagar o tal quinto, uma quinta parte para a coroa, para poder tomar posse das suas lavras, daquele território encontrado. Então, a partir da mudança do regimento é quando se tem várias notícias desses achados, e aí, por certo, desde 1674 ou até 1673, um ano antes da bandeira de Fernão Dias, quando eles estabelecem essas roças no caminho entre São Paulo e Minas Gerais, tem-se por certo que já existiam muitos desses colonizadores, bandeirantes, sertanistas por aqui, usando, sempre bom reforçar, esses caminhos já existentes dos povos que viviam no Brasil antes do contato, antes de 1500, muito antes de 1500. Inclusive tem por perto daqui, na cidade hoje Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, dezenas, para não dizer até centenas, de vestígios arqueológicos ligados a povos que por aqui já circulavam há pelo menos 10, 12 mil anos atrás. Então, uma terra que já era abundantemente povoada, ocupada, foi depois trucidada pela presença dessas figuras ligadas a Fernão Dias, Borba Gato, o próprio Garcia, filho de Fernão, e tantos outros bandeirantes que tomaram de assalto
não só essa terra, mas a própria toponímia. Muitos desses nomes, essas figuras, passaram a batizar morros, vales, rios, e até hoje são lembrados e, infelizmente, em algumas medidas até cultuados. A razão, de todo modo, de voltarmos a escavar essa história tem sempre a ver com olhar para o passado na perspectiva de reescrever o nosso futuro. Seja isso a partir da perspectiva bandeirante, sertanista, com os nossos povos originários, mas também com as pessoas pretas escravizadas que foram trazidas da África, especialmente a partir do século XVIII, para trabalhar nas minas de ouro desses bandeirantes ou portugueses que logo tomariam toda a vila de Sabará e outras regiões de assalto. Começando a me aproximar agora, enfim, do Arraial Velho, sempre subindo pela margem direita do rio e atravessando o chamado Morro do Fogo Apagou, também bairro de Sabará, Fogo Apagou. Vamos deixando esse núcleo mais urbanizado hoje de Sabará para trás e passamos a ter contato com a paisagem do chamado Arraial Velho. Estamos, portanto, subindo Velhas. A poucos quilômetros daqui teríamos a cidade de Raposos, vizinha, que inclusive já pertenceu a Sabará. Na realidade, naquele momento inicial do século XVIII, toda esta vasta terra hoje ocupada por Belo Horizonte, Nova Lima, Sabará, respondia à comarca de Sabará. Sabará era cabeça de comarca, era responsável, órgão administrativo de todas essas freguesias, respondiam, portanto, a esse território. Inclusive há uma anedota, uma piada por aqui, que fala que Belo Horizonte é curral de Sabará. Não seria de se estranhar isso na história, dado o fato que Belo Horizonte provém daquele velho arraial, Curral del Rei, que justamente fornecia gado, carne e outros insumos para a região aurífera. Sabará, em especial, pela proximidade, mas também Vila Rica e outros mais. Eis que depois de cerca de 3 quilômetros, desde o encontro entre Rio Sabará e Rio das Velhas, chegamos ao Arraial Velho. A sensação aqui é feito uma viagem no tempo. Preservação dessas colunas, muros laterais, muito nos transporta para os projetos urbanísticos adotados pelas vilas coloniais da América Portuguesa ali no século XVIII e século XIX. Além dos muros preservados, temos por aqui ainda presente a capela dedicada a Santana. Inclusive, Arraial Velho é o nome também adotado em substituição de Arraial de Santana, em função dessa capela. Muitos elementos curiosos por aqui, a começar
por esse fosso, esse bueiro de entrada, possivelmente para afastar animais do adro dessa parte interna da igreja. E aqui, a se destacar, além dos elementos, a concha construída bem no pórtico da igreja, se destaca também o sino instalado do lado de fora da capela, elemento não tão comum nas capelas coloniais de Minas Gerais. Existem algumas, aqui é um belíssimo exemplar, e no sino vê-se talhado o ano de 1759, talhado não, mas fundido no ferro. Uma capela bem singela, internamente com resquícios do barroco, estilo artístico, arquitetônico que foi dominante ao longo do século XVIII nas nossas Minas Gerais. Bom, aqui a exemplo do que fizemos no Rosário, é hora de pedir a bênção para poder seguir nossa jornada. Seguiremos ainda a montante do rio, ainda subindo o Rio das Velhas, contudo vamos nos desviar agora à esquerda dele. À direita está o Rio das Velhas, atrás das casas. Tomaremos a esquerda na direção das encostas do chamado Morro do Fogo Apagou. Veja só como que por aqui também se segue as paredes, os muros assentados em pedras, muitos deles aproveitados em construções mais contemporâneas. Bom, Morro do Fogo Apagou remonta à chamada Guerra dos Emboabas, um conflito que se estabeleceu ainda na primeira década do século XVIII, quando tem-se esse início mais voraz da exploração de Sabará e outras vilas mineiras. Com o achamento e com o noticiamento desses achados auríferos por toda a América Portuguesa, mas não só, também na Europa, muito se falava sobre os achados que estavam se sucedendo a todo vapor por aqui. Vieram muitos outros aventureiros, sejam eles moradores do Nordeste brasileiro, sejam mesmo europeus, vieram nessa busca por ouro e tentaram tomar posse de muitos achados já consagrados pelos bandeirantes paulistas. Segundo o regimento na época, conforme destacado, quem achava seria dono, mas a coroa, não fazendo muita vista grossa a princípio, tendo em vista que seja quem fosse o dono, ela teria lá sua porcentagem. Num primeiro momento estabelece-se então um grande conflito entre esses primeiros proprietários, os paulistas, com as figuras que chegavam, seja de outras partes do Brasil, da América Portuguesa, seja da Europa. E aí os emboabas ficaram assim chamados pelo fato de usarem botas, ou pelo menos roupas, que eram curiosas aos povos originários, ou mesmo aos bandeirantes paulistas que andavam por aqui descalço. E aí essas botas, essas vestimentas pareciam tanto, davam a impressão que esses seres seriam como pássaros, e daí o nome de emboaba. Bom, fato é que logo se estabeleceu um conflito, portanto, entre quem teria a posse dessas terras, e aí os novos aventureiros seriam logo maioria e começariam a expulsar os paulistas. Em um desses conflitos, bem aqui onde hoje está Sabará, tem-se, por conto popular, ou talvez por história, sabe-se lá, mas o que acontece é que num desses conflitos, os emboabas usaram arcos, flechas dos povos que eles tinham escravizado, lanças de fogo que foram lançadas do que era a chamada Rua do Fogo, hoje renomeada, rebatizada, mais próxima do núcleo urbano de Sabará. Jogaram essas flechas na direção das velhas casas dos bandeirantes paulistas, que começou a pegar fogo por lá, e esse fogo sucedeu até aqui onde estamos,
nas proximidades do Arraial Velho, onde o fogo teria apagado. Daí o nascimento da Rua do Fogo e o batismo do Morro do Fogo Apagou, portanto, onde teria sido acalmado o incêndio. Depois de poucos metros correndo pelo calçamento de pedras, atingimos agora uma porção de estrada de terra. Vamos ganhando um horizonte bem especial para o vale do Rio das Velhas. Ao fundo, um contato também muito especial com o pico Belo Horizonte. Silhueta da Serra do Curral vai se tornando visível. E aqui onde estamos pisando, ao que se sugere pelos mapas, cartas sertanistas que circulavam lá no século XVIII, de forma precária, arcaica, traçados dos velhos caminhos, tudo indica que essa estrada se trata de um remanescente da via de ligação entre Vila Rica, Ouro Preto e Sabará. Um caminho importante que foi amplamente palmilhado a partir dessa descoberta aurífera, especialmente. Teria passado por aqui figuras emblemáticas como Borba Gato, o filho de Fernão Dias, Garcia, e depois figuras ligadas ao Império, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Muitas dessas figuras certamente cruzaram essa estrada importante de ligação entre dois dos principais núcleos auríferos do século XVIII. Sabe-se que Vila Rica tinha o chamado ouro preto, mas aqui em Sabará tinha-se um ouro ainda mais valoroso, valioso, amplamente comercializado, distribuído e exportado, claro, para Portugal, Inglaterra e outras nações europeias que fizeram mais usufruto desses recursos do que a própria colônia, naturalmente. Então, é um caminho que guarda ampla história, possivelmente também ligado ainda a esses povos originários que por aqui viviam em tempos pré-coloniais, sabendo da presença dos povos G no território quadrilátero ferrífero, a possível presença deles por aqui em tempos antigos, certamente usariam as margens do Rio das Velhas para poder fazer o deslocamento entre diferentes porções e rincões desse sertão. Depois, já no século XIX, final do século XIX, abre-se do outro lado do Rio das Velhas, ou seja, na margem esquerda de quem vê o rio descer, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, também chamada depois de Estrada de Ferro Central do Brasil. É por lá que corta ela, num terreno mais plano, sem esses aclives e declives que encontramos, portanto, do lado de cá. Aqui, seguindo este caminho, temos contato primeiro com Raposos, mas a seguir vamos ainda na direção de Honório Bicalho, Rio Acima, Coxe d'Água, Glaura, São Bartolomeu. São Bartolomeu está um pouquinho afastado, na verdade, deslocado do eixo principal, mas de todo modo, toda essa região que vai dar acesso às cabeceiras do Rio das Velhas, o Alto Rio das Velhas, amplamente explorado em busca dos tais metais preciosos. Pois eis que na curva, na encruzilhada deste longo caminho que viemos percorrendo, um mistério, uma ruína ou uma remanescência que muito nos ajuda a entender a profundidade desse caminho e dessas Minas Gerais. Temos aqui o que muito se sugere ser, segundo fontes orais ou até mesmo documentais, mas especialmente a partir de relato dos mais antigos, se tratar de um
registro, um velho e arruinado registro, a exemplo de tantos outros encontrados nas estradas coloniais brasileiras. Temos aqui essa construção que cumpria o papel de fiscalizar o contrabando, a circulação de ouro por entre as vilas e cidades mineiras. Depois que a Guerra dos Emboabas se encerrou, a própria coroa portuguesa decidiu organizar melhor o fluxo de circulação de ouro, os contrabandos, a falta de pagamento do tal quinto, e estabeleceu uma série desses registros nas estradas coloniais com a intenção de coibir a circulação do ouro em pó. Daquele momento em diante, ainda nas primeiras décadas do século XVIII, era proibido circular com ouro em pó. Era necessário ir até uma casa de fundição, fundir o ouro em barra, porque era nesse ato que se pagava o tal quinto. E aí, na travessia entre cidades, se passava em casas como essa, e aqui era conferido se o tal viajante estava devidamente habilitado para poder seguir viagem com as suas moedas, com as suas barras de ouro. Inclusive, é quando nasce a tal história do Santo do Pau Oco, porque muitos religiosos ou figuras religiosas passaram a colocar o ouro em pó dentro de estatuetas de santos para poder facilitar a passagem em pontos como esse, registros como esse, e assim seguir viagem contrabandeando ouro vilas adentro ou afora. Eis aqui, portanto, um remanescente dessa história, mais um dos tantos, esse em claro estado de arruinamento. E o que é também muito curioso é o fato de termos aqui dentro essa escavação, seja lá de que tempo, pode ser inclusive algo mais recente, alguém numa busca desvairada por algum pote ou bolsinha de ouro que tenha ficado por aqui em tempos futuros ou mais presentes. Seguindo à direita, dá-se na estrada para Brumado, Raposos, e aqui segue-se inclusive na direção de Ouro Preto. Pouco adiante tem-se a Fazenda dos Cristais, tão relatada por aqui. E à esquerda tomaremos, portanto, o nosso caminho de retorno. Agora que começa a escurecer, últimos feixes de sol varrendo o horizonte, já começo a me despedir, porque daqui em diante será um tanto necessário concentrar nessa jornada para voltar o mais cedo possível para a parte urbana. Deixar aqui aquele costumeiro salve a quem acompanha essa jornada. Uma jornada em busca de Sabarabuçu, a Serra Resplandecente, que para mim se revela sempre não a partir dos tais metais preciosos, seja o ouro, a prata, o topázio, mas um outro metal pouco difundido, disseminado como riqueza para tantos, que é a água. Para mim, o que brilha mesmo e que continua a brilhar sempre será a nossa água. Sabe-se lá se os povos originários que por aqui viviam não diziam disso quando falavam que sertão adentro, em terra tão seca, também existia algo que brilhava. Não seria, portanto, a Serra Resplandecente, o nascedouro, o manancial das águas que abasteciam, nutriam, acalentavam a vida desses povos G que estavam território adentro? Ou seria ainda os povos de Luzia, 10, 12 mil anos já pisando nesse território? Enfim, tantas camadas, usos e desusos da nossa terra, que fica sempre esse chamado para a gente se importar com o que de fato brilha e com o que de fato abastece a nossa vivência na terra.
Quase 4 horas depois do início, voltando ao nosso ponto de início, depois de atravessar novamente o bairro Fogo Apagou. Mais uma vez aqui no encontro de rios, Sabará de um lado e Velhas na curva do lado de lá. Só para dar notícias de vida, 22 quilômetros, chegando aqui junto com o anoitecer. Fogo apagou, mas a luz se acendeu e o brilho continua a cintilar. O brilho do quê? Das águas. E é claro que antes de ir embora para casa, obrigatória a parada no chafariz Kakende. Maldição para alguns, bênção para outros. Segundo se conta, quem bebe dessa água aqui não sai nunca mais de Sabará ou tem que voltar aqui sempre. Como mineiros somos e para mim lugar melhor não há, chegou a hora de mergulhar. É isso, não basta beber. É isso, Sabará. Valeu, até a próxima.